Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, também conhecida por CELC, do meu amigo Moacir Germani. E no programa de hoje eu convidei e ela aceitou para participar do programa falando sobre um tema muito importante chamado perdão. E o nome da minha convidada é Adalice Tavares, mais conhecida por Ada. Ada, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui sobre esse assunto. Eu que te agradeço. Muito bem. Ada, vamos iniciar pelo começo, né, que é melhor, né? Sobre perdão. Tu e eu somos espíritas. Agora diz para os nossos telespectadores como é que o espírita enxerga o perdão. O perdão, segundo o Evangelho, ele é uma necessidade para o aprimoramento do espírito. Por quê? Porque assim todos nós necessitamos ser perdoados. Então, como nós necessitamos ser perdoados, nós necessitamos perdoar. Tá, mas me diz uma coisa. Tudo pode ser perdoado? Qual é o, digamos assim, qual é o limite do perdão? Se é que existe um limite, não sei, né? Bom, Jesus nos fala que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, não há limite para o perdão. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos prestar atenção que isso não é um convite a tolerarmos abusos. Abusos físicos, psicológicos, qualquer tipo de violência. Elas devem ser perdoadas? Sim, porém não devem ser toleradas. Então, existe o limite do que se suporta fisicamente. Não há limite para o perdão. Você deve perdoar o seu agressor. Porém, não existe a necessidade de você seguir tolerando o abuso, a agressão física, porque isso é crime. E o crime, ele deve ser combatido com as leis dos homens. Ada, me diz uma coisa. A pessoa diz para outra assim, ó, tá bem, tá perdoado, te perdoou, te considera perdoada, mas não aparece mais na minha frente. Isso aí é perdão? Não. Não, porque como nós temos como Jesus como modelo e guia. Sim. Então, quer dizer o quê? Que em várias religiões, as que seguem a Bíblia e nós que seguimos, nós não ignoramos a Bíblia. O Espiritismo, ele não nega nada que veio antes dele. Mas o que tem lá na Bíblia, ou no nosso Evangelho, ou na nossa literatura espírita? Que nós precisamos perdoar. Que o perdão, ele é necessário. Que o perdão, ele aprimora o espírito. Que ele nos eleva, que ele nos aproxima de Deus. Logo, a Bíblia ou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo seria um manual, vamos dizer assim, certo, de vida. Nós poderíamos muito bem seguir para, vamos dizer assim, para parecermos boas pessoas, evoluídas, enfim, preparadas, próximas de Deus, o adjetivo que a gente quiser usar, para se colocar bem na fita, vamos dizer assim. Só que não é o que está no nosso coração. Não é o que está no nosso pensamento. E o pensamento, ele é força. O sentimento, ele é força. E isso nós emanamos para o universo. Isso nós emanamos para o local onde nós estamos. Então, eu dizer para ti que eu te perdoei, isso é entre eu e você.
Só que entre eu e Deus é outra coisa. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando eu perdoei realmente e sabe quando eu estou só dizendo da boca para fora. Exatamente. Digamos. Até porque o perdão, ele não é esquecimento. Então você não pode... Aquilo que você não suporta, eu te perdoo, mas não aparece na minha frente, quer dizer que eu ainda não lido com a dor. Eu não consigo ainda trabalhar com aquilo, seguir com aquilo. Por isso eu não suporto te ver. Óbvio que a gente não vai colocar assim, uma mãe, ela não vai suportar ver o assassino do filho, por exemplo. Uma pessoa que é agredida, ela não vai suportar ver o agressor dela. Isso não é uma coisa ainda para nós. Claro que existem pessoas que conseguem. Tem uma história fantástica de uma mãe nos Estados Unidos. Isso é uma história muito antiga, uma reportagem muito antiga, de uma mãe que o filho foi espancado brutalmente até a morte por um grupo. E como que ela lidou com o luto, como que ela lidou com a dor dela, como que ela perdoou? Ela ia todos os dias na cadeia evangelizar o grupo que assassinou o filho dela. Isso é perdão. Mas então eu tenho que conviver com o meu agressor, Nós temos que cuidar muito os mecanismos das nossas mentes, aquilo que a nossa mente faz para manipular as nossas ações. Porque muitas vezes nós suportamos algumas situações porque é aquilo que a gente quer. Eu coloco na minha cabeça que é aquilo que eu quero, eu fico obcecada por aquele objetivo, ou seja, de um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, até com mãe e filho, de maternidade, e aquilo vira o meu objetivo, eu quero aquilo de qualquer forma. E aí nós vamos tolerando, nós vamos ignorando N situações até chegar ao ponto que ela explode. E aí é mais fácil eu culpar o outro do que me colocar na situação. Não, eu causei isso. E o Espiritismo, ele nos esclarece. Ele nos dá a nossa responsabilidade no que nos acontece. E aí que vem a nossa dificuldade em qualquer coisa, principalmente perdoar. Uma pergunta em cima disso que tu falou, não falou claramente, mas deu a entender, pelo menos eu entendi. É mais fácil perdoar ou esquecer? Esquecer, com certeza. Esquecer. Até porque não tem como esquecer. Lá no Evangelho, ele é bem claro, Kardec é bem claro quando ele fala, perdoar é lançar um véu sobre o passado. Nós conseguimos ver através do véu. Então não tem como você esquecer. Se alguém amputar a sua mão, como que você vai esquecer? Isso foi uma agressão. Sim. Isso te feriu fisicamente e, obviamente, psicologicamente. Como é que você vai esquecer isso? Se alguém assassina o seu filho, sua esposa, enfim, alguém que você gosta, você não vai conviver com aquela pessoa não está ali. Como é que você vai esquecer? Não tem como você esquecer isso. Então, lançar um véu. O que é lançar um véu? É você aprender a conviver com aquilo. Tem a dor e tem o sofrimento. Dor, estamos num mundo de provas e expiações, ela vai nos visitar de vez em sempre. Agora, sofrer é uma escolha nossa. Então, não é possível tão simples esquecer. Se você esqueceu, você não superou. Outra coisa, perdoar, acho que eu já ouvi essa frase, perdoar é para os fortes, né? Aquela pessoa que perdoa com uma certa, como é que eu vou dizer, com menos dificuldade, para não dizer mais facilidade, tá? Com menos dificuldade. Significa dizer que aquela pessoa é um espírito, digamos, mais evoluído? Sim e não. Por que sim e não? Sim e não por quê? Vamos explicar. Evolução, isso é uma coisa minha. Eu entendo que seria um todo, não desmerecendo aquilo que a gente já consegue fazer. Então, tem algumas coisas que nós já conseguimos fazer. Então, nós já conseguimos perdoar uma ofensa, uma ofensa, não todas as ofensas.
Então, se eu não consigo perdoar todas as ofensas... Vai depender do tamanho da ofensa? Vai depender do tamanho. E como que se mede isso? Através do autoconhecimento. Então, se tu te conhece bem, tu sabe o que é aquele teu lado sombra, porque nós somos luz e sombra. Né? Talvez sejamos mais sombra do que Com luz. Com certeza. E é o equilíbrio perfeito pro plano que nós estamos agora. Certo. O nosso mundo é de provas e expiações. Ou seja, aqui ainda não existe a perfeição. O único espírito perfeito que pisou aqui foi Jesus. E olha tudo que ele sofreu. Imagina nós que somos, que temos todo um passado para expiar, vamos dizer assim, tantos propósitos a cumprir. Dívidas é muito pesado. Ai, chega com dívida. Dívida é uma coisa pesada. Tantos propósitos, nós temos propósitos. Deus nos deu muitos propósitos antes de nós reencarnarmos. O nosso plano reencarnatório é de propósitos a serem cumpridos. E aí vai de nós, se nós vamos conseguir ou não. Então, dívidas, nós chegamos com dívidas. É bacana dizer, é engraçado, né? Cheguei com dívidas, quero ir com menos dívidas do que cheguei. Voltar para lá com menos dívidas. Devendo menos. Mas vamos dizer assim, quero voltar para lá com mais propósitos realizados. Acho que a caminhada fica mais tranquila. Tranquila não, fica menos dolorosa. Agora, Ada, a gente falasse aí em plano reencarnatório, né? O que é o plano reencarnatório? Para aquelas pessoas que não sabem, que são espíritas porque vão no centro espírita tomar um passe, leem o romance espírita, mas não estudam. O que é esse tal de plano reencarnatório? Bom, vamos começar pelo começo então. O espírita, ele crê na pluralidade das existências. O que é isso? Que nós já vivemos outras vidas e viveremos outras vidas. Então, cada vida nós temos um plano reencarnatório. Por exemplo, eu e tu tivemos uma dívida lá no passado, uma animosidade, temos uma rivalidade. Então, nós vamos combinar. O plano reencarnatório seria o quê? Mais ou menos, nós temos uma reunião, vamos colocar assim bem. Sim. Vamos de uma forma bem lúdica. Nós combinamos voltar juntos. E nós temos os nossos propósitos. Nos entender, caminhar juntos, nenhum dificultar a vida do outro. E sim, obviamente, sermos felizes. Seja como vamos vir como irmãos, como pai e filho, como cônjuges, independente. Nós temos isso é um combinado, vamos dizer assim. E ele é feito para dar certo. Aí tu vai me perguntar, por que ele dá errado? Qual é o maior presente que Deus nos dá depois da vida? O livre-arbítrio. A escolha é nossa. É tudo comigo. Eu posso escolher tanto por um lado do bom... Teu plano é perfeito. Ok. Se ele vai ser concluído, se vai existir a conclusão perfeita deste plano, aí é contigo. Perfeito. Ada, a produção me diz que o nosso tempo do primeiro bloco encerrou, certo? Mas tem todo o segundo bloco para a gente continuar falando sobre perdão. E ao encerrar o primeiro bloco, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores culturais, o Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já volta batendo um papo aqui com a Adalice Tavares, da Sociedade Espírita União dos Fiéis, da minha amiga Tereca. Um abraço, Tereca. Até já, a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de
de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 7 anos. Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, ligou a TV agora no intervalo, eu estou batendo um papo aqui com Adalice Tavares, mais conhecida por Ada no movimento espírita santamariense, da Sociedade Espírita União dos Fiéis. Ada, perdão é o nosso assunto de hoje. Por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Eu estou falando mais exatamente dos espíritas, certo? Se a gente sabe que perdoar é importante, eu diria até que é muito importante para a nossa evolução espiritual, para crescermos enquanto espíritos, mas mesmo assim temos uma dificuldade enorme em perdoar. Existe uma razão para isso? Falta de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Nós, espíritas, sabemos a necessidade do autoconhecimento. E o principal, nesse sentido aí, também, o nosso principal objetivo aqui, na reencarnação, é aprendermos a amar. Se nós não sabemos amar, nós não saberemos perdoar. Se nós não nos conhecemos, nós não entendemos a nossa responsabilidade com os outros e nós não entendemos a responsabilidade dos outros conosco. Por quê? Porque geralmente, isso não é só no mundo espírita, são as pessoas em geral. Por quê? Porque é mais fácil eu dar ao outro a responsabilidade que é minha. Nós terceirizamos a nossa felicidade. Eu vou me casar com alguém que me faça feliz. Eu vou ter amigos que me façam sentir bem. Olha os princípios que nós temos de amizade, de amor, enfim. Tudo nós procuramos aquilo que vai nos acrescentar. Óbvio, normal. Só que, e o que eu estou oferecendo de volta? Eu dou aquilo que eu estou exigindo? Se eu não me conheço, como é que eu vou saber o que de fato eu estou procurando? O que de fato eu estou querendo? A falta de autoconhecimento, a falta de autoestima. Por quê? Quando eu não tenho uma autoestima desenvolvida, e não é uma autoestima de me achar, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é questão de aparência ou de status social. A autoestima é de você se conhecer, saber o que você suporta. Até que ponto eu consigo suportar uma rejeição? Eu consigo suportar uma rejeição? O meu temperamento é um temperamento que suporta a rejeição? Não é um temperamento que suporta a rejeição. Então, por que eu vou me relacionar com pessoas que irão me rejeitar? Esse é um ponto, primeiro ponto. Só que eu não posso estacionar nesse ponto, porque o espírita sabe que o tempo aqui é muito curto. Aquela coisa, a vida é uma só, é uma meia-verdade. Esta vida aqui é única, é essa. Daqui nós vamos para um outro estágio. Ou nós vamos para um planetinho um pouquinho melhor, ou seguimos aqui, ou podemos ir para um menos bom, vamos dizer assim. Eu não gosto de dizer nada pior ou nada ruim, porque isso é uma coisa que atrai. E não é bacana a gente ter palavras,
Começa desde o nosso palavreado, que aí vai formando os nossos pensamentos, e isso plasma a nossa psicosfera. Então tudo isso influencia no nosso desenvolvimento psíquico e espiritual. Então as duas coisas estão interligadas. Então falta de conhecimento de si mesmo, falta de amor próprio e baixa autoestima nos proporciona o rancor e a mágoa. Tu falaste em mágoa. Se tu me permite, eu vou trazer esse assunto aqui. Por que a gente, embora a pessoa não queira nos magoar com alguma coisa que ela faz ou diz, mas tem certas pessoas que se magoam com tanta facilidade, digamos. O Espiritismo, a doutrina espírita explica de que forma, por que um espírita, tá? Vamos pegar os espíritas, né? Vamos deixar os outros de lado. Por que o espírita muitas vezes se magoa com tanta facilidade? Porque ele é espírita, ele é perfeito? Porque ele é espírita, ele não tem dificuldades? Porque ele é espírita, ele não tem baixa autoestima? Porque somos espíritas, não temos falta de amor? Posso fazer um parênteses, até antes de tu continuar? Claro. Mas o espírita sabe que ele tem que tratar nele isso aí, esse problema da mágoa. Não da mágoa, a grande mágoa, não, aquela mágoa pequenininha ali, que a pessoa não teve a intenção de me magoar, mas eu me senti magoado. Por que o espírita, que tem tudo, está ali escrito, meu Deus do céu, tem que procurar te melhorar? Por quê? Tem uma distância daquilo que a gente sabe até praticar aquilo que a gente sabe. A maior parte dos espíritas, eles estudam o Evangelho, eles leem todas as obras, mas a maioria não sente o Evangelho. É uma boa resposta. A maioria não sente Jesus. É uma boa resposta. Nós seguimos o Mestre, nós somos cristãos. Nós sentimos o Mestre? Nós somos o Mestre? Nas situações que a gente se encontra na vida, grandes ou pequenas, nós nos perguntamos o que Jesus faria? Nós conseguimos já agir como Jesus? Existe uma distância enorme entre o que nós sabemos, supomos que sabemos, e aquilo que de fato nós fazemos. Ada, próxima pergunta. Quando a gente convive com uma pessoa, irmãos, por exemplo, marido e mulher, e acontece uma coisa nem tão grave, mas machucou muito a gente, e a gente parte desta vida sem exercer o perdão para com aquela pessoa. Significa dizer que eu terei que voltar numa próxima encarnação para me acertar com aquela pessoa com a qual eu saí em dívida, digamos? Com certeza é uma coisa que não podemos dizer no Espiritismo, porque o Espiritismo ele é uma ciência também, né? Então ele está sempre evoluindo, está sempre vindo novas coisas. Então nós não podemos ter certeza de absolutamente nada. Mas nós já temos bastante relatos, né, nas obras do Kardec, de espíritos que vieram se comunicar e nos falaram da necessidade do perdão e de quanto isso faz mal. E nós entendemos, e nos planos reencarnatórios, as pessoas que na literatura, quando está ali falando do plano reencarnatório, já aderiada, combinam nessa vida de voltar novamente, vão ter filhos, não sei o quê. Nos romances espíritas a gente já consegue ter uma ideia de mais ou menos como que funciona. Então sim, o que é a nossa encarnação? É como se fosse um ano escolar. Nós viemos para cá para quê? Para aprender. E se tu reprova na prova, o que tu tem que fazer? Repetir o ano. Ou seja, sim, provavelmente vamos voltar no mesmo núcleo familiar. Lá no capítulo 14, ele fala das relações familiares no Evangelho segundo o Espiritismo. Que os espíritos afins, eles se reúnem em famílias e vão se procurando, se buscando através de encarnações, e o mesmo ocorre com espíritos antipáticos. Ou seja,
Nós não estamos no mesmo núcleo familiar, nós não estamos na mesma família por acaso. Então, quando existe uma animosidade entre irmãos, entre cônjuges, pais, filhos, ali já tem uma história, o espírito ele já vem com uma história. Então, nós já temos um resgate ali. Quando nós temos uma dificuldade de nos relacionar com alguém da nossa família, já é o primeiro alerta. Para quem é espírita, já tem, vamos dizer assim, essa vantagem de ter essa informação privilegiada, vamos colocar assim, que nós ignoramos com muita facilidade. Mas então ali já está o alerta, nós já sabemos que aquilo que tu tem dificuldade é ali que está o teu ensinamento, é ali que está o teu resgate. Aquilo que dificulta, que é difícil na nossa vida, é o que nós precisamos melhorar. E isso é sobre nós, não é sobre o outro. Esse entendimento que nós temos que ter. Porque o normal, né, Ada, é a gente culpar o outro e não a nós mesmos, né? Caramba, às vezes eu sou, digamos, infeliz porque eu estou fazendo alguma coisa que me deixa infeliz e não os outros, né? E, no entanto, a gente normalmente é culpar os outros. Ok. Agora, voltando ao início dessa questão. João e Maria, vocês vão ter que ir lá para se acertar por isso. Ok, vocês concordam? Tá. Falando bem, uma maneira bem chula, né? Ok. Então, vão nascer como 2 irmãos. Só que, nesta vida, há de novo um choque muito grande. Significa, e agora que vem a minha pergunta, significa dizer que terão que voltar novamente para cumprir o que? A lei do amor, né? A lei do amor é a lei maior de Deus. Terá que ser imediatamente na próxima encarnação ou pode postergar para algumas outras encarnações futuras? Depende de como cada um vai levar. Como a gente falou lá no início, nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Mas o livre-arbítrio não é só quando eu estou encarnado ou também lá? Tu é um espírito imortal. Ah, certo. A luta segue. Não é porque aqui terminou. Aqui terminou. Quer dizer, depende como tu levou a vida aqui. Então, como tu falou, se tu ficou com questões, as tuas questões vão contigo. As tuas dificuldades, as tuas falhas de caráter, as tuas habilidades, as tuas virtudes, tudo vai na tua malinha para lá. Tu leva tudo isso. Ou seja, tua vida continua e com aquilo ali tu vai te organizar para seguir em frente. Então, nós seguimos aprendendo. Uma das coisas assim que mais me apavora, não dizer apavorar, porque isso é sobre mim, né? Sim. Mas que eu acho assim, um tanto estranha, já julgando meu irmão, né? Como diz, ignorando ali o que diz o evangelho de não julgar o outro. Quando um espírita fala para mim assim, já deu para mim isso, já deu de trabalho. Meu irmão, não termina nem quando acaba. Avalie enquanto nós estamos aqui. Então, não segue sim, mas pensa comigo. Quantas encarnações você vem com antipatia e animosidade com aquele espírito? Por que motivo ou razão nenhuma você ia conseguir resolver? Não, nós podemos dar partida aqui, começamos aqui, quem sabe vem outras e outras, ou não. Depende de quem vai conseguir, quem não vai conseguir. Então, por exemplo, digamos que você se dedique e eu não. Você segue, eu fico. Uhum. Não necessariamente na próxima eu tenho que vir junto contigo para... Até porque, às vezes, nós somos só unidos de laços sanguíneos para resolver vamos dizer assim, uma pendênciazinha aqui e com vontade, com muito amor. Por quê? Em primeiro lugar, por que os espíritos reencarnam? Nós viemos para aprender a amar. Dentro da lei de amor. Lá. Qual é o maior mandamento? Amar ao outro como a ti mesmo, não fazer ao outro aquilo que tu não gostaria que fizessem para ti. Mas, como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Aí voltamos ao autoconhecimento, voltamos a desenvolver a autoestima e a praticar o auto-amor. Se nós não tivermos amor próprio, nós não podemos amar o outro. Não é o amor da forma que nós entendemos. Essa forma macroscópica, minúscula,
do nosso entender orgulhoso e egoísta do que é amor. O amor que Jesus veio ensinar e que nós ainda não aprendemos. E alguns ainda sequer não aprenderam, como sequer não entenderam, né? Que é o primeiro passo. E outros que não têm nem conhecimento não tem ainda. nem conhecimento. E tá tudo certo, porque a nossa doutrina respeita o processo evolutivo de cada um. Perfeito. Eu forçar que você sinta o que eu já sinto, eu tô ignorando a doutrina. Já não é mais espiritismo. Você querer que eu sinta como você sente, ver como você vê, já estou ignorando o espiritismo. Eu não estou respeitando a sua liberdade, que é a mesma que eu tenho para fazer as minhas escolhas, para ter as minhas... caminhar, como diz assim. Ada, a produção me disse, aqui no meu ponto, que nosso tempo terminou. Que pena. Mas, antes da gente encerrar o programa, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali é toda tua, te dirige para eles. Sobre perdoar e sobre amar. Em primeiro lugar, ame a si mesmo, perdoe a si mesmo. Aquilo que nós não conseguimos fazer para nós, nós não iremos conseguir fazer para os outros. E como Jesus nos disse, perdoar para ser desperdoado. Nós seremos perdoados como nós perdoarmos os outros. Então, mágoa, ressentimento e dor e rancor é lixo que os outros depositam em nós. Nós precisamos perdoar não só porque Jesus veio nos ensinar, mas porque nós merecemos ser felizes e principalmente porque nós merecemos ter paz. E com essa mensagem da Ada, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita. Logicamente que não sem antes agradecer mais uma vez, Ada. Muito obrigado por tu ter aceito meu convite para a gente bater esse papo tão proveitoso sobre essa dificuldade tremenda que se chama perdão, né, que nós temos. Meu Deus, é difícil, né? Mas quem sabe daqui umas 15 encarnações a gente consegue perdoar, né? Vamos ser otimistas. Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aí assistindo o nosso programa e vamos agradecer ao Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.